Bom dia a todos e a todas. Mais uma aula de Fiscomp 1 e, a gente vai falar hoje sobre essa parte de variáveis, expressões, atribuições, declarações, em modo geral, com Python. Na prática, essa é a primeira oportunidade que a gente vai estar falando, né, com Python em si. Na prática, a gente está começando com Python exatamente hoje. Tá? Em algumas situações, essa janela vai aparecer para vocês. Vocês estão vendo que ali a gente tem a linha de comando no Linux. Então, num primeiro momento, várias situações nos slides mesmo vão estar exemplos que a gente vai estar usando para aprender os conceitos que essa aula propõe, né? Baseado nesse Python for Everybody. E é um professor da Universidade de Michigan, no estado de Michigan, alguma coisa assim. E essa, como vocês podem ver aí na tela, esse lado CC aqui, ele já está disponível para uso, inclusive até colocar o logo da UFMS aqui, mas isso é um detalhe. Bem, esse ambiente que eu estou na linha de comando, para entrar no Python, a gente basicamente vai ter duas formas de trabalhar. Essa forma que a gente vai usar agora é a forma interativa, né? Quando você simplesmente... Opa, deixa eu ver onde eu estava escrevendo. Aqui. Digita Python 3 e você entra no modo interativo do Python. Tá? Esse modo interativo você vai poder testar tudo que você quiser no Python e vocês vão ver isso no decorrer da aula de hoje. E outra forma é a forma de você fazer um script, fazer um código mesmo, né? Você coloca isso num arquivo, e inclusive é isso que eu perguntei para vocês, o ambiente do Python que vocês estariam usando, se é esse mesmo que pode ser esse da máquina virtual. É bem provável que eu siga pela máquina virtual ou pelo PyCharm. E aí a gente vai, né, ou pode ser outro, mas de qualquer forma a gente vai seguir por algum desses ambientes para fazer os códigos em si. Mas antes de chegar nesses códigos, a gente vai chegar na parte na modo interativo. Certo? Então, o pessoal chegando agora, tá? E vamos lá. Então, algum momento eu vou estar voltando essa tela aqui para vocês dentro da necessidade. Bem, o primeiro aspecto que a gente vai falar é a respeito de constantes. Tá? A constante, como o próprio nome já diz, é um valor constante que você tem no seu código ou alguma coisa assim. Em algumas linguagens, você estabelece que uma variável é constante, mas no fundo você nunca vai poder, se você fizer isso, se você estabelece que aquele valor é constante, vai ser isso, entendeu? O que vai acontecer. Você em nenhum momento você vai poder mudar aquele valor, apesar que você você só mudaria se cometesse algum erro, né? Mas ele não vai mudar o valor porque você já estipulou que ele é um constante. Então aqui a gente tem algumas situações, tá? Aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Esse aqui é o modo interativo. Então, por exemplo, se eu escrevo print 1, 2, 3, tá? Ele vai imprimir 1, 2, 3. 1, 2, 3 é o valor constante. Tá? No primeiro momento, quando você tem acesso a uma linguagem, ficar falando assim é meio estranho.
Mas a gente vai perceber isso mais para frente. Por exemplo, 9.6, repetindo exatamente como ele está aqui. Olha lá, 98.6, tá? E print, ele usa, opa, hello world. Então, ele vai escrever hello world. Então, ele não é constante e ele vai escrever exatamente assim. Aqui a gente tem valores numéricos, tá? E ele vai dar exatamente o valor numérico. Esse é um valor inteiro, esse é um valor com casas decimais, tá? E no código a gente vai ver que é float, tá? É float, ponto flutuante. E esse aqui é uma string, aqui está a palavra, né, que pode usar com uma aspas ou duas. Eu geralmente uso duas, mas como eu estou copiando ele, então a gente tem essas duas opções, tá? E string é conjunto de caracteres, né, e tudo mais, certo? Vamos seguindo. Outro ponto importante é que algumas palavras, elas são reservadas e essas palavras são usadas em situações bem específicas, certo? Aqui nesse exemplo que eu estava mostrando para vocês, por exemplo, o print, print é uma palavra, em princípio, reservada, é uma função, mas é uma palavra reservada. Você não vai poder usá-la em algumas outras situações, como nós vamos ver mais para frente, da situação de variáveis. Tá? Então, como está descrito aqui, a gente não vai ter como usar como nome de variáveis, essas coisas assim, porque o Python já vai entender o significado dessa palavra como algo específico para ele. Tá? Vocês não tem que decorar essas palavras, mas vocês vão perceber em algum momento, óbvio, se vocês usarem uma dessas palavras, ele vai indicar que, né, tem algo estranho e algo que não está certo, tá? Bom, variáveis. De extrema importância variáveis, porque no fundo, como o nome já diz, né, são valores que podem variar. Então, o que de fato a gente faz? A gente dá um nome para uma variável. Esse nome, essa variável pode conter valores, sejam eles numéricos, ou podem ser strings, como vocês viram agora há pouco. Podem ser caracteres, pode ter um nome, sei lá, pode ter o seu nome ou algo assim, tá? Ou qualquer outra informação que seja um conjunto de letras, uma frase. E, no fundo, o que o computador faz, ele guarda um lugarzinho na memória para armazenar esse valor. Esse local na memória depende muito de que tipo de variável que é, ou alguma, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma situação, essa aqui é uma variável inteira, você vê que não tem o ponto, né, que é a vírgula, no nosso caso brasileiro, mas a gente vai usar o caso americano. Então, não é um número inteiro. E aqui tem um ponto, então esse aqui não é um inteiro, é um número de ponto flutuante, tá? Um float. Então, em várias situações, a gente escolher nomes de variáveis que vão armazenar esses valores dá um certo trabalhinho, mas vocês vão entender um pouco mais nos próximos slides, tá? Então, nesse caso, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui. Esse aqui é um exemplo onde eu tenho que, por exemplo, x é igual a 12.2. Então, ele pegou 12.2 e colocou no lugar da memória, certo? E num momento, o código indicou que x é igual a 100. O que ele simplesmente faz é exatamente como está representado aqui. Ele joga fora o 12.2 e coloca o 100 naquela posição.
Então, o x, ele passa a valer 100, tá? Então, é basicamente isso. Por isso que o x, que é o nome da variável, ele pode mudar o valor e tende a mudar o valor na execução do código, tá? Bem, vamos lá, vamos seguir. Aqui deu uma mensagem de... as regras básicas do nome das variáveis. Isso aqui é algo extremamente importante, tá? Primeira coisa, tem que começar com letras ou underline, underscore, tá? Então, aqui, ó, sempre começando com letras e underline. Particularmente, eu nunca usei o underline, o underscore que ele fala aqui, tá? Mas pode. Então, isso vai de cada um de vocês. Não tem nenhum impedimento para isso. E o nome, quando você dá, ele tem que conter letras, números e pode conter o underscore. Aí, tudo bem. Então, por exemplo, aqui, ó, spam. Tem 2 números depois, tá? Não tem nenhum exemplo com underscore, mas ele tem que começar com letra underscore, tá? Ele não começa com números, não começa com símbolos, tá? E não pode ter o ponto, tá? Então, esses aí são alguns características variáveis. E outra, é sensível se a letra é maiúscula ou minúscula. Então, isso vocês têm que tomar um certo cuidado. Eu, por padrão, escrevo sempre minúsculo, tá? Todas, ou seja, as minhas variáveis, os nomes das minhas variáveis, elas ficam mais para esse estilo aqui, até com número. Tá? Então, seria dessa forma. O span, essa daqui é outra variável. Então, se você falar que essa é 10, né? Vamos fazer esse teste aqui, tá? Eu já vou adiantar alguma coisa. Por exemplo, eu falo que o span é 10. Span é igual a 100. Qual que é o valor do span? 10. Qual que é o valor do span com M maiúsculo? 100. Se você não se organizar, você vai ter... O seu código vai começar dando errado e qualquer erro, simplesmente você não observou que quando você chamou a variável span, ela era com toda minúscula. E aí, num momento do seu código, você quis mudar o valor dela, só que você colocou um S maiúsculo. Tá? E observem que não dá nenhuma mensagem de erro. Esse é o tipo de erro mais... É um dos tipos mais, talvez, assim, num primeiro momento difícil de se encontrar, porque não tem mensagem, não, o seu código não para, ele simplesmente não dá resultado certo. Tá? Se no momento ele deveria dar a resposta 100, quando você manda imprimir, ele dá uma resposta de 10. Tá? Eu falei, uai, o que está acontecendo? Tá? A gente vai trabalhar nisso até para essa questão de encontrar erros. Tá? Então, o nome de variáveis é algo importante e deve-se usar isso. Mnemônicas como nome de variáveis. Isso é algo... A mnemônica é como... o que tem aqui? Uhum. A mnemônica, basicamente, é como está aqui escrito, é algo que te ajuda a lembrar qual que é que tipo de informação que a variável está guardando. Tá? Então, você se dá nomes de acordo com aquilo que você está trabalhando. Isso é mais apropriado. Entendeu? É óbvio que, às vezes, você está, por exemplo, guardando informações que, sei lá, pode ser um nome muito extenso. Então, mnemônica você tem que, né, você tem que compactar, digamos, esse nome, abreviar, e aí você coloca isso daí. Em várias situações isso é interessante, tá?
Vamos ver aqui. Muito bem. O que esse código faz? Se vocês olharem aí, o que vocês acham que ele faz? Basicamente, ele pega que tem uma variável com o nome x1, que é 3z9ocd, é igual a 35. Beleza. Aí ele pega outra variável, que é x1, que é 3z9afd, com valor 12,5. Tá bom? E ele pega essa variável aqui. Opa, aqui tem um P diferente. Nossa, já ia cair na pegadinha. Pensava que era a mesma de cima. Ele pega essa e pega o resultado do produto dessa de cima com essa de baixo. É? É. Percebe que... E imprime qual delas? Imprime essa daqui. Percebe que quando a gente olha, a gente tem que ver tantos detalhes, informações, que a gente perde tempo com isso. Tá? E muitas vezes fazer o código, você precisa ter somente um pouco livre para pensar nos problemas da lógica, do código em si, e não, né, disso. Agora vamos supor que eu reescrevo esse código aqui, em vez de usar esses nomes de variáveis, eu uso esse tritão em azul. Tá? Então eu tenho aqui a situação A igual a 35, B igual a 12,5, C igual a vezes B, print C. Tá bem melhor. Né? Você rapidinho, você já consegue isso. Tá? Você já consegue informação. Então, o que você sabe é que você vai ter dois valores e o código vai fazer o produto desses dois valores. Aqui a gente vai ver aqui para frente, mas o asterisco é multiplicação. Tá? Em verde é outro código. É o mesmo código, só que com nomes de variáveis diferentes. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Horas, rate, taxa, e eu tenho produto de horas por rate, pagamento, pay. Então, olhando por esse código aqui, eu tenho ideia que ele está calculando quanto que vai ser o pagamento de alguém que recebe 12,5, se está em inglês, provavelmente dólares, 12,5 dólares por hora, e trabalhou 35 horas. Então, esse código em verde já está usando uns nomes de variáveis muito mais apropriados, que você bate o olho e você, qualquer um que já sabe um pouquinho de código, já fala, ó, né? E aqui no caso um pouquinho de inglês, já sabe o que o código vai fazer, qual é a finalidade do código, tá certo? Não que aqui seja ruim, não, isso aqui vai funcionar com certeza, mas pelo amor de Deus, tá? Se algum aluno mandar um código com um nome de variável assim, eu não vou ficar achando e falo, professor, meu código está com um erro. Então, vai continuar enquanto não mudar esses nomes aí, tá? Porque aqui vai nos detalhes, né? E isso é muito trabalhoso. Bem, sentenças ou linhas, tá? Observe que aqui já começa a usar algumas cores para as informações que a gente tem aqui desse lado. Primeiro, em laranja tem as variáveis, branco operadoras, constantes, né, em azul, e em amarelo as funções. Tá? Então, nesse caso, exemplo simples. Então, vamos trazer a nossa janela de terminal. Então, ele fala que o x é igual a 2. Tá? O que ele fez? O 2 está armazenado na variável x, em algum lugar da memória que a gente, em Python, em princípio, os códigos que a gente vai fazer, a gente nem precisa saber em que lugar da memória. Né? Algumas situações da linguagem C, a gente também não precisa saber o lugar, mas às vezes a gente tem que fazer algumas referências a esses lugares, tá? Por ponteiros. Mas isso a gente não vai ver aqui. A outra é você ter uma atribuição, que é essa daqui.
Aqui a gente tem que tomar um cuidado, porque matematicamente a gente não tem uma, né? Não tem uma solução aqui. A gente, se for colocar isso no papel e for passar para o professor de matemática e não falar que é um código, certamente vai dar errado. Tá? Mas o que aqui, de fato, a gente vai ter é que esse x é igual a 2. Tá? Quando ele vai para a linha de baixo, ele vai calcular um valor para o x. E como que vai ser esse valor do x? É o atual valor do x mais 2. Então, esse valor aqui, deixa eu ver se eu consigo usar essa ferramenta. Esse valor aqui vai passar para cá. Tá? E qual que é o resultado disso daqui? 4. Então, se eu... Opa, agora eu acho que eu tenho que soltar esse ponteiro aqui. Se eu chegar aqui no meu código e escrever print x, é o valor 4. Tá? Então, a variável x, a gente costuma chamar que é a variável de acumuladora. Nesse caso aqui, pelo menos, né? São variáveis que eles vão somando os resultados com resultados anteriores. Tá? Então, ela começou com o valor 2, constante aqui, x é igual a 2, 2. E aí o próximo é x é igual a x mais 2. Tá? E se eu fizer x é igual a x mais 2 agora? Qual que vai ser o resultado? Esse valor 4 aqui vai ser usado no lugar do x, porque é o atual valor do 2. Opa, não, eu coloquei 4. Oh, meu Deus do céu, agora virou. Então, quanto que é x igual a x mais 4? Então, vai ter o valor 4, que vai estar aqui, mais 4, tá? Como eu coloquei aqui. E quanto que vai dar? 8. Tá? Então, ele pegou o resultado do x, que já era 4, e somou com mais 4, como eu estou pedindo para ele. Certo? Então, esse daí é uma forma de atribuição. Vamos seguindo. Eu vou ter que apagar aqui ele deixa anotações na tela. Opa, cadê a borracha? Aqui. Beleza. Se alguém tiver alguma pergunta, eu tenho com o chat aberto. Tá? E agora que eu vi algumas coisas. Bem, então, atribuições aqui. Exato. A atribuição, quando a gente atribui, é um sinal de igual, né? Que você tem a variável do lado esquerdo e qual que vai ser o valor que ela vai assumir do lado direito. Tá? Deixa eu ver se... não, deixa eu... Opa, peraí. Estou apanhando os botões aqui. Isso. Então, assim, a variável x vai passar a ter o resultado dessa operação. Tá? E vamos ver como que vai ficar esse resultado dessa operação. Eu tinha arrumado isso daqui, acabou não. Bem, deixa eu só voltar mais um pouquinho aqui. Tá, não tem nada do valor do x. Então, supondo que o x ele comece com o valor de 0,6. Tá? O que ele vai fazer nessa situação onde ele tem que calcular tudo isso daqui para atribuir nessa variável? Então, onde tiver x, ele vai atribuir 0,6. Então, ele vai atribuir aqui. Ele vai atribuir nessa posição. Tá? O que está entre parênteses, ele vai fazer a conta primeiro. Tem que fazer isso. Tem uma ordem das operações que ele faz. Então, inicialmente, ele vai fazer essa conta, vai dar 0,4, como está aqui. Está escondido aqui o 0,4. Feita essa conta, aí ele tem multiplicações.
Então, ele multiplica 3,9. Só tem multiplicações, tá? Só tem multiplicações, ou seja, a prioridade de operação aí não é o caso, porque só tem multiplicações, são todas as multiplicações. Então, ele faz da esquerda para a direita. Então, ele pega 3,9, multiplica aqui por valor do x, 0,6, e depois multiplica pelo resultado do que estava em parênteses, 0,4. E essa conta tem que dar 0,936. Então, o x começou com esse valor, tá? E depois dessa conta, ele vai passar a valer 0,936. Depois de toda essa operação aqui. Certo? Se eu rodasse de novo isso daqui, aí óbvio que 0,936, ele começaria com 0,936, substituindo nessas posições e daria outro valor. Tá certo? Então, mas isso a gente não vai fazer agora. Então, esse aí é o processo. E aí que o x parou de valer 0,6 e passou a valer 0,936. Ele encontrou, de acordo com a atribuição que eu fiz, um novo valor para a variável x. Então, aí esse valor vai para a memória e fica guardado lá até que eu use esse valor ou não. Tá? Ou até possa recalcular o valor. Aí vai depender. Né? Certo? Vamos ver o que vem. Expressões. Aqui, certamente, uma das coisas mais importantes que a gente tem no computador é que ele pode fazer vários cálculos para a gente. E aí entram as expressões numéricas, né? Que é uma delas, você pode fazer como aqui. Adição, nada normal, usar o operador vai ser o mais, como a gente viu ali, a subtração vai ser o menos. Multiplicação, nós já vimos que é o asterisco, não tem um x, né, como a gente usa muitas vezes matematicamente, ou ponto, não é isso, é só o x, ou asterisco, perdão. A divisão é uma barra, barra ascendente, né, dessa forma. Potência, o número elevado a alguma coisa, você usa asterisco, asterisco. Tá? E a porcentagem, essa palavra, sinceramente, eu não conhecia, mas vai dar o resto de uma divisão. Tá? Isso daí vai ser importante, guardem isso, vai ser importante, por exemplo, só numa situação de definir se o número é par ou ímpar. Tá? Se você pega o resto de uma divisão por 2, aí você tem um resultado, de acordo com o resultado, você fala é par ou é ímpar. Certo? Bem, então a gente tem essas situações. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Onde a gente vai ter operações que são sendo realizadas. Essa daqui eu não vou até reproduzir, tá? Mas a gente acompanha por aqui. X igual a 2. Como vocês já viram, se eu colocar x igual a x mais 2, esse 2 que está no valor vai passar aqui e vai entrar nessa conta, então vai ficar 2 mais 2, 4, que dá o resultado. Se o y é uma multiplicação, tá? Então o resultado vai ser o resultado dessa multiplicação, que vai ser 5.280. Facinho de se verificar. E aqui é uma divisão, tá? Ele pega o valor que deu aqui em cima, no y, e faz a conta. Vai dar, o ZZ vai armazenar o resultado do que foi esse daqui, que está no y, e vai dividir por 1000. Tá? Então, vai dar o resultado 5,28. Certo? Então,
Isso aí, isso que eu falei para vocês, depois vocês podem pegar e fazer, treinar isso daí, para quem, principalmente para quem nunca teve prática com código, e entrar nesse modo interativo do Python que eu estou usando, onde aparece esses três, esse prompt aqui de maior, maior, maior. Esse outro caso, que é o que usa o resto da divisão, então, xx é igual a 23, o kk, a variável kk, vai ser esse 23, ó, ele substitui aqui, resto da divisão por 5. Então, se você fizer a conta, né, vai dar 23 dividido por 5, vai dar 4, sobra o resto 3. Aqui, esse símbolo só vai deixar o resto da divisão, que no caso é o 3. Tá certo? E, por último, né, 4 elevado a 3. Então, 4 elevado a 3, 4 vezes 4 vezes 4, 64. Tá? Então, ele faz a conta quando você quer fazer um valor, um expoente. Né? Você usa isso daí. Certo? Eu não sei o que ele quis dizer com isso daqui, mas eu acho que ele está mostrando o resultado do resto. Tá? E é isso daí. Vinícius, eu sinceramente, eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Porque é o seguinte, o asterisco, isso já vem de outras linguagens. Então, asterisco, como vem de outras linguagens, eu, sinceramente, eu não fico testando, né, esses símbolos, mas eu acredito que não. Vamos fazer o teste aqui. Né? O Vinícius perguntou se, por exemplo, se eu pego xx é igual a 2, vamos dizer, elevado a 4, tá? Print xx vai dar 16. 2 elevado a 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. E aí ele está perguntando se eu poderia usar assim, 2 elevado a 4, tá? No princípio ele fez alguma coisa, só falta dar certo. E dá 6, tá? Resta saber o que ele fez aí, né? Tem que ver o que significa esse símbolo aí. O que 2 com 4 dá 6, hein? Né? Então, me fica a pergunta. É, eu não sei. Fica aí uma atividade. O estudo dirigido, como eu mencionei, ou uma atividade online vai ser baseado nessa aula. Tá? Então, se preparem que em algum momento vai estar lá perguntando. Mas depois eu vou pesquisar isso daí. Tá? Mas a pergunta foi bem interessante. Obrigado. Seguindo, o que eu falei para vocês agora há pouco, e isso aqui é importante, tá? Eu tive um episódio na vida, na iniciação científica, na federal, então eu tinha que calcular, em física nuclear, eu tinha que calcular a energia de ligação nuclear. Eu fazia em física nuclear com Salvetti, e naquela ocasião eu tinha que calcular essa energia de interação, e teve um momento lá que a, a energia de ligação nuclear para todos os núcleons era igual, era praticamente 8. Aí eu fiz a conta, o código, nossa, o código estava bonito, linguagem C, tudo feitinho, bonitinho, mas tudo dava 8. O Salvetti, meu orientador de iniciação científica, ele não sabia de código, sabe? Ele me orientou super bem, mas não sabia de código. E ele olhou e deu isso, né? Mas o Salvetti tinha o resultado experimental. Né? E o resultado experimental não dava 8 todos os núcleos. A energia para você tirar um próton de qualquer núcleo é o mesmo. É a mesma você tirar um próton, por exemplo, de um hélio 4, ou de um hélio 5, ou de um urânio 236, eu não lembro até os isótopos, mas era a mesma. Isso até, não sei, não faz muito sentido. Assim. E aí, exatamente, era um problema no código, certamente, né?
e era na hora de fazer essas operações, eu escrevi a fórmula certa, mas ele seguia as operações de uma forma que ele calculava da forma que não era correta matematicamente. Então, na hora de fazer as contas, por exemplo, aqui, ó, qual que vai ser o valor do x, gente? Nessa conta aí, tá? Qual que vai ser o valor do x? Eu vou dar uma pausa rápida na gravação, tá? Porque eu, só para vocês pausar a gravação, só um pouquinho. Então, voltando, vamos ver o resultado dessa conta, tá? Vamos ver como que ele não colocou. Deixa eu só conferir aqui, ou ele colocou depois. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para conferir se ele voltou. É a mesma conta que está lá. Deixa eu ver. Não parece a mesma, né? Mas vamos fazer a conta aqui no nosso ambiente, né? Aqui. Tá, então x, veja, eu estou usando o valor do x para vários momentos, e o último valor do x foi igual a 8, e toda vez que eu faço isso, se eu coloco outra expressão, ele vai calcular o valor do x, tá? Seis. E aí, qual que é o valor do x? Bem, as ordens que a gente vai ver na sequência, que eu vou tirar um pouquinho aqui, é exatamente essas de cima para baixo, como ele apresenta para a gente. Tá? Primeira coisa, parênteses. O que tiver entre parênteses, ele vai fazer aquela conta. Essa aí fica uma dica de código, tá? Quando você tem dúvida aqui ou ali, tal, coloca parênteses. O excesso de parênteses não vai, pode deixar seu código não tão limpo, mas é melhor pecar pelo excesso de parênteses do que errar, né? É óbvio que depois você pode reduzir os parênteses depois que você tiver certeza disso. Então, essa é a primeira coisa, tá? Opa, deu uma paradinha aqui. A outra, a potência. Então, se você tiver algo elevado a uma potência, né? Depois parênteses e tudo mais, ele vai fazer essa conta, tá? Depois, ele vai fazer multiplicação, divisão e resto de divisão. E por último, ele faz as adições e as subtrações. E como a gente viu agora há pouco, ele faz da esquerda para a direita quando ele tem situações, por exemplo, se ele tem uma multiplicação, uma divisão e isso daqui, ou tudo multiplicação, a conta da esquerda para a direita. Na verdade, isso, né? Esquerda para direita, direita para esquerda, mas é esquerda para direita que ele coloca aí, tá certo? Então vamos voltar. Na verdade, eu não preciso voltar ali. Eu tenho a expressão aqui. Ou, na verdade, voltar para a gente fazer a conta, né? Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, primeiramente, ele faria 5 elevado à sexta. Tá certo? Depois, ele faria isso daqui. E faria o resultado de 4 dividido por 5 elevado à sexta. Tá? Então, eu não vou imprimir o valor do x, mas eu vou fazer lá. Print 5 elevado à sexta. Dá isso daqui. O 2 vezes 3, sabe? Agora, 4 dividido por 15,625, né? Isso aqui vai dar um valor, esse valor. Então, assim, na conta, aí a gente teria colocar 1 mais 2 vezes 3, 6, menos 0,000256. Tá? Porque agora eu pego esse resultado ele vai fazer a conta primeiro antes, ele não vai fazer 1 mais 2 primeiro,
tá? Não vai fazer 3 depois multiplicar, ele vai fazer isso daqui. Até matematicamente é assim. Então, 1 mais 6 menos o resultado disso tudo aqui que a gente fez ali. Então, esse seria o resultado, né? Quase que o Rafael acertou, mas basicamente né, se for arredondar, vamos ver o valor do x. Eu fiz aqui a conta, né? Até fiz de novo. O valor do x é isso daqui, tá? É o que eu falei. É importante tomar cuidado com essas situações, porque vocês vão colocar fórmulas, e as fórmulas, se você escrever direitinho, ele vai fazer a conta, como eu fiz na minha iniciação científica, eu escrevi direitinho, só que tinha uma hora lá que ele deveria fazer uma conta antes de dividir, por exemplo. E aí o resultado sempre dava o mesmo. E aí, depois de um tempo, eu achei o erro, e aí comecei a obter meus resultados no meu código, que calculava a energia de ligação nuclear por nucleon, começou a dar resultados de acordo com os resultados experimentais. Tá? Aí eu avisei meu orientador, e aí é óbvio que ficou muito melhor, porque aí a gente batia com o resultado experimental. Né? Certo? Então, seguindo aqui, essa ordem é extremamente importante. Aqui ele coloca uma outra expressão, tá? E aqui, no caso, o que nós temos? Temos essa expressão primeiro, ó, aqui a seta está meio ruim, né? 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aí ele calcula o 8. Aqui, depois disso, olha só, aqui o 8 dividido por 4, a divisão está escondida aqui, vezes 5. Então, é tudo na mesma prioridade, então ele faz a esquerda para a direita. 8 dividido por 4, 2. Vezes 5, 10. Por último, 11. E escondido aqui está o 11, tá? Que é o resultado que vai dar aqui no código. Tá certo? Então, isso aqui é algo, né? Em algumas situações, quando você tem uma resposta, você tem uma fórmula e já tem uma resposta, você testa ela. Então, você vê qual que é o resultado que tem que dar. É esse daqui. Faz no papel, sabe? Escreve alguma coisa e vê se aquele resultado, se você escreveu para o computador a fórmula adequada. Tá? E se ele entendeu o que você escreveu. Né? Na verdade, seria culpa sua mesmo, se ele não entender. Então, o que a gente tem, né? Basicamente, lembrar dessa regra de cima para baixo, tá? Parênteses, potência, a multiplicação, divisão, tal, adição, subtração, de esquerda para direita. É o que eu falei agora há pouco. Quando estiver escrevendo código, os parênteses. Tá? A gente vai perceber isso quando estiver fazendo. Outra coisa manter as expressões matemáticas de uma forma fácil de você. Se você visualizar, você já entende aquela expressão. Tá? Isso, em algumas situações, você tem que ter mais variáveis. Tá? Então, isso a gente vai perceber, em vez de colocar um monte de conta, a gente vai fazer alguma coisa um pouco mais diferente. Tá? Eu posso ilustrar uma situação assim, por exemplo, supondo que eu vou calcular a média das minhas notas lá de uma disciplina de cálculo 1, tá? Então, eu tirei, por exemplo, X, minha nota 1 foi 10, opa. Nota 2, fiquei tão feliz que a outra eu relaxei. A nota 3, ela ficou, sei lá, aí eu me recuperei um pouco, 6,5. Tá? Então, a fórmula para calcular a média, ela basicamente é a nota 1 mais nota 2 mais nota 3, dividido por 3. Então, a média minha é 17,16, né, em dízima periódica simples. Então, essa é uma forma de você escrever a média. Mas, óbvio, você poderia, quem sabe, escrever assim, soma as notas é igual a nota 1 mais nota
2 mais nota 3. A média, em vez de escrever daquela forma, eu vou simplificar escrevendo a soma dividida por 3. Tá? O resultado é o mesmo. É o mesmo. Mas na hora, o seu código ganha uma linha a mais, porque ele ganha uma variável a mais para fazer a soma das notas. Mas quando você lê essa expressão, ela fica tá mais simples do que quando você lê essa. Tá? Nesse exemplo, as duas são simples. Qualquer um entende que ali é a soma das notas e tudo mais. Mas quando você começa a aumentar essa expressão matemática, fazer esse processo de criar uma variável temporariamente para armazenar as somas de algumas coisas, é extremamente importante para você ficar com um código mais legível, digamos assim. Tá? Então, inclusive dizendo o que cada informação. Vai ter um exercício mais para frente que sabe aquelas coisas de laboratório, de física, ou várias situações onde a gente tem que calcular média, desvio padrão e tudo mais. Para essas fórmulas, se a gente for usar as fórmulas, né, básicas, sem usar função nenhuma, são várias somas, eleva ao quadrado aqui, faz um monte de conta. Então, nesses casos, sempre é bom você separar cada uma delas, até para, se caso aconteça algum erro no resultado, você consiga rastrear para saber onde que esse erro vai estar. Tá bom? Bom, vamos seguindo. Tipo. O que significa tipo? Né? Tipo, no começo, quando a gente começou a falar de variáveis ou de constantes, a gente mostrou constantes, as numéricas e as constantes alfanuméricas, né? As strings. Então, o tipo, basicamente, é que tipo de informação que ele armazena. Tá? Então, tem essa opção onde você escreve, né? Quando você fala para ele, por exemplo, que o x é igual a 1, tá? Ele já percebe que o 1 é um número numérico, né? É um número, né? Um número numérico, mas ele já é um número, e aí ele armazena conforme isso, conforme essa informação. Então, ele já reserva um espaço na memória conforme isso, tá certo? Agora, se você falar que y é igual a, vamos colocar aqui, hello world, tá? World, essa palavra para falar. Então, você percebe que ele não falou nada, mas ele já percebe que não é um número. Hello world não é um número. E, obviamente, eles são de tipos diferentes e até as consequências disso vão ser diferentes, certo? Então, vamos ver o que está, de fato, escrito ali, né, nesse texto aqui dos slides, é que, de acordo com o tipo, quando você usa uma adição, tá? Quando você usa uma adição, ele faz algo diferente. Se você colocar 1 mais 1, ó, aqui, ó, DDD, a variável DDD, é 1 mais 4. Quando você faz isso, ele percebe que são dois números e o resultado é 5. Tá? O Python, ele é, digamos assim, é uma linguagem mais alto nível, então ele percebe isso. Outras linguagens, linguagem C, você tem que falar o que a DDD é. É inteira aí. Então, você tem que dizer que é do tipo inteiro. Né? Vai armazenar números inteiros. Se tiver casa decimal, então vai ter que, né, ela ser do ponto flutuante, o float. Ou se ela é uma string, ela tem que ser definida como string. No Python, a gente, né, não tem essa preocupação. Mas é óbvio que quando você colocar isso, uma string mais uma outra string, ele não vai matematicamente fazer isso aqui, não vai fazer uma adição matemática. Aqui ele entende que são strings, né? São palavras, e aí a adição
vai ser, como ele usa aqui, concatena. Tá? Ou seja, esse daí é o comando cat, seria o apropriado. No Linux a gente usa o cat. O cat ele mostra uma coisa, quando você quer concatenar dois arquivos, você usa o cat. Talvez até por causa disso que tem um cat aqui no mesmo, né? Pode ser por isso que tenha saído daqui o nome. Mas de qualquer forma, de acordo com o tipo, ele faz operações diferentes, tá certo? Então, concatenar é colocar junto. Desculpa. Certo? Vamos ver o que tem mais pela frente. Então, aqui, essas são algumas situações onde você vai ter. Eu vou colocar agora aqui, só para vocês terem uma situação, e vamos repetir isso daqui. Tá? Na verdade, vamos repetir aqui o EEE. Eu vou colocar aqui embaixo primeiro. Tá? Então, o EEE é hello mais there. Hello there. Tá certo? Se eu resolver fazer, olha o conteúdo, é hello there. Ele concatenou, ele juntou hello e there. Aí se eu colocar é igual a e mais um, ele dá um erro. E esse ponto aqui, eu vou, considerando que vocês estejam começando a fazer código e tudo mais, e que é o caso de muitos de vocês, quando aparecer mensagem de erro, não é para se assustar e falar, ih, já era, ou coisa assim e tal. Primeiro, e também, professor, meu código está dando errado. Tenta dar uma olhada no que diz a mensagem, tá? Muitas vezes eu era assim, o código deu errado, eu corria para o código para arrumar, mas qual que era a mensagem de erro? Eu esquecia de olhar, às vezes, a mensagem de erro. A gente está numa ansiedade de fazer o código funcionar que não olha a mensagem de erro. Algumas vezes essa mensagem não ajuda em nada, da minha experiência na linguagem C, tá? Às vezes o erro era não era bem um erro de acordo com a mensagem, era um erro que estava antes do erro em si. Era uma coisa estranha de explicar. Mas, de qualquer forma, é uma dica. Óbvio, a mensagem pode dar uma dica. E aqui ela, com certeza, responde que only concatenar strings, não inteiros. Tá? Para strings. Então, esse daqui já vai te dar uma informação do erro. E aqui está dando correto. Tá? Então, aqui ele mostra, tem essa função, está em verde, inclusive, né? O EEE é uma função string. E o 1, por exemplo, se eu colocar, é uma função int. 1.1, float. Então, esses são estilos, né? Tipos diferentes da linguagem. Tá certo? Então, isso aqui já pode ajudar depois, né? Vai ter outras situações. Então, aqui, números, né? A gente vai lidar com isso. Inteiros, não tem o ponto, né? Floating point numbers, ponto flutuante, quando tem ponto, né? E existem outros tipos que a gente vai ver no decorrer, tá? A gente vai... Mas, basicamente, em linguagem C também tem outros e tem variações desses próprios números aí, tá? Bom, por enquanto é o que a gente precisa saber. Aqui algumas situações simples, né? O 1 vai ser inteiro, o 98.6 é float, 1 inteiro, 1.1 é float, tá? Esse daqui é um outro ponto importante, tá? É a conversão de um para o outro. Aqui ele mostra só uma situação onde ele converte, algumas situações vão ser importantes isso, tá? Ele faz uma conversão
Então, você tem essas duas outras funções, que é int e a float. Olha, invert é float, tá? Aí dá isso. Float, o melhor seria não ilustrar necessariamente como essa parte, mas, por exemplo, se você faz float 99, tá? Você vê que ele já dá um resultado 99.0. Não vejo muito, assim, a gente não usa tanto, assim, não há tanta necessidade, mas vai ter um caso aí de conversão que vai ser mais útil, mas é bom saber isso daqui, tá? Ah, aqui é um exemplo, i é igual a 42, o tipo do i é inteiro, claro, o f pode ser o float do i, print o f 42, e é só verificar o tipo, né? Vai ser float, tá? Então, entre números a gente resolve às vezes de outras formas. Aqui é uma situação onde, às vezes, eu já caí nessa situação, mas aqui a gente pode perceber que não vai dar algum problema. Deixa eu falar exatamente no que eu caí nessa situação. Quando você coloca 10 dividido por 2, em princípio vocês têm dois números inteiros aqui, certo? Vocês têm dois números inteiros. Mas o resultado está dando um float. Aqui, 9 dividido por 2 são dois números inteiros. Em linguagem C, se você fizer 9 dividido por 2, ele vai dar um inteiro também. Então, ele não vai dar 4,5, ele vai dar 4. Então, você acaba, né? Opa, peraí. Ele faz a conta, mas ele não dá o resultado. Tá? Então, a gente tinha que, por exemplo, aqui no Python, eu estou usando Python 3 e alguma coisa, 3.7, se não me engano. Então, quando você faz 9 dividido por 2, tá? Ele dá 4,5. Tá? Ele já dá esse resultado. Às vezes, em linguagem C é um truquezinho, porque a linguagem C ia dar o resultado 4. Não vou ter como mostrar aqui para vocês. Mas a gente fazia um truquezinho que era dividir por um float. Tá? E aí ele daria o resultado correto. Provavelmente eu acho que isso não era no Python 2 também. Tá? Só não me recordo em que versão, mas você tinha que fazer esse tipo de coisa. Agora vocês estão vendo aqui que qualquer situação, ó, 3 casos de inteiro, vai dar um float. Então, ele não tem esse problema. Tá? Ou seja, a linguagem ficou mais alto nível aí. Ou seja, já está entendendo dessas situações de você pedir um. Eu mudei aqui, pedir um. Tá acontecendo uma coisa aqui nos bastidores. Tá bom, vamos lá. Eu mudei minha máquina virtual, fiz umas coisas aqui. E quase já terminando, aí já é um ponto interessante, onde você passa de inteiro para string e string para inteiro. Tá? Então você tem essa situação. Deixa eu voltar minha máquina virtual aqui. Né? Então você tem, se você fizer sval igual a 1, 2, 3, observe que o tipo do sval, como está mostrando ali, string, você colocou aspas. Tá? Aspas simples, não colocou. E aí, se você colocar print e resolve fazer uma conta, você tem sval mais 1, apesar de ter um número dentro, é um string. Tá? Então, ele vai indicar que tem erro. Então, a alternativa aí que seria útil se for o caso de chegar a essa situação, é passar a string usando a função int. Tá? Tá aqui a função int. Passa essa string para ser um valor numérico. Então, a variável type eval, ela é uma variável inteira. Então, o número que está aqui, eval mais 1, agora sim, ele pegou e tem o 123 mais numérico com a variável eval. Porque eu usei o int. Aqui ele converteu a string para um valor numérico. E aí ele pode fazer a conta aqui, que deu 124. Tá certo? É óbvio que não... Hello, Bob.
nunca vai virar um número isso daqui. Então, não tem como, mesmo usando o int, fazer hello Bob virar um número. Aqui a gente tinha 1, 2, 3, e esse daqui vira número, é um número string que tem um número. Então, ele vira e deu certo nessa etapa que eu usei aqui. Mas se eu escrever hello Bob e usar isso, não vai dar certo. Tá? E aí vai dar essa mensagem de erro aqui. Tá? Uma forma de você pedir informação para o computador é usar a função input. Tá? Eu puxei a tela errada aqui, só um pouquinho. Isso. Então, uma forma é você pedir, por exemplo, que a pessoa forneça valores, input, who are you? Tá? E aí, ele mostra a mensagem, e aí você escreve Marcos. Beleza. Quando eu digitei Marcos, tá? Ele pegou a informação Marcos, uma string, uma palavra, e jogou aqui. Então, eu posso até usar aqui depois. Welcome. Não. Welcome, Marcos. Tá? Então, ele usa isso daí. Eu posso, né? Ele nesse input, ele está pegando a informação e armazenando nessa variável. Tá? Sem problema algum. Agora, pode acontecer, de repente, se vocês forem trabalhar dessa forma, mas às vezes a gente não costuma fazer disso, mas pode ser, não tem problema. Então, aqui a gente tem um exemplo, onde o INP, a variável, ela vai pegar um número que o usuário vai digitar. É o piso ali, tá? O elevador está dizendo Europa. Pode ser. Floor. Tá? E aí digita o valor, sei lá, por exemplo, 1. Tá? Eu fiz diferente do que ele fez ali no exemplo. E aí ele pode fazer uma conta depois. Só que veja só, o in, esse que é o ponto, olha, eu quase ia passar batido. Qual que é o tipo do in? Qual que é o tipo dessa variável aqui? Ele digitou. Qual que é o tipo? Ele digitou, eu digitei 1, aqui ele digitou 0. Mas qual que é o tipo? Ele pega string. Tá? Apesar de ser um número, é string. E aí você tem que fazer uma conversão. Aqui ele fez, chamou o SF, ele pega o valor INP mais 1. Tá? Eu vou explicar esse mais 1 aí. E aí ele escreve, eu não vou escrever tudo, tá? Eu vou escrever só o valor 2. Então, o que, que aconteceu? Ele converteu para inteiro esse número, que era string, cadê? Aqui que era string, tá? E somou mais 1, e aí dá certo. Então, essas coisinhas vocês podem, deixa anotar, pega um bloquinho, uma folha, que vocês vão só anotar esses truques rápidos, digamos assim. Quando você tiver um código, você tem que estar com essa ficha, tá? Não é um caderno que você vai ter que ir lá abrir o caderno, não, é uma ficha que fica do seu lado. Ou quando você for fazer código, tá? Bom, nesse exemplo, conceitualmente, assim, falando, é que lá nos Estados Unidos, quando eu falo no primeiro piso, é o térreo, tá? Então, sempre que eu falava lá, primeiro piso é térreo. E aqui a continha mais 1 é só por isso. Então, se você, aqui no Brasil, você fala, ou quer dizer, piso não, andar. Se você falar no primeiro andar, a gente sabe que não é no térreo, é o primeiro andar, né? O natural. Mas nos Estados Unidos, você fala primeiro andar, a floor, na verdade, é o térreo. Tá? Então, por isso que ele fez essas continhas aí. Na Europa, parece que é o jeito brasileiro. Então, se falar aqui 0, nos Estados Unidos vai ser o primeiro. Tá? Então, foi por isso. Mas o importante aí é que quando você faz essa entrada de dados, mesmo sendo um número, ele é em string. Tá? Bom, opa.
Ah, uma coisa que eu acho que a gente pode usar bastante nos códigos é colocar comentários, tá? Então, toda vez quando a gente for comentar uma linha, deixa eu beber uma água. Toda vez que a gente for comentar uma linha, a gente coloca o hashtag. Hoje em dia é hashtag, mas o pessoal que estuda música é sustenido, quem jogo da velha, né? Tem esses nomes. Você coloca isso antes. A gente usa isso daí, eu vou usar com vocês um truque mais para quando eu quero comentar uma linha de código que eu não vou usar, que eu estou só testando. Então a gente vai usar essa hashtag, tá bom? Então, para que serve? Descrever o que está acontecendo no código, na sequência, né? Documento, escrever o código, outro, sei lá o que, informação, tá? Muitas vezes a gente mantém alguma coisa lá em cima, talvez seja isso que ele quer dizer. E isso que eu estava falando. Às vezes você escreveu uma linha de código, mas fala, não, vou testar sem essa linha. Você não apaga a linha, tá? Porque às vezes você pode esquecer o que você tinha escrito. Você só quer testar sem a linha. Então você coloca um hashtag na frente e aí ele desliga a linha de código. Gente, temporariamente, geralmente temporariamente. Então, aqui uns exemplos, né? Olha só como fica bem melhor. Esse daqui pega o nome do arquivo e abre ele. Conta as palavras com mais frequência, essa parte do código. Encontra a palavra mais comum. E tudo feito. Escreve na tela. Tá? Então, isso que a gente viu hoje, né? Vimos de tipos a palavras reservadas para não serem usadas. Eu não posso ter uma variável chamada type. Tá? Então, são palavras reservadas para funções. Nas variáveis, usar mnemônicas. Né? Vocês viram um exemplo lá que, quando a gente usou horas trabalhadas, quanto que paga por hora, o pagamento ficou, os nomes das variáveis são muito boas. Tá? Às vezes, em inglês, as palavras são menores, então, às vezes, passar para o inglês não é ruim. Ou abreviar mesmo. Tá? As operações nós vimos. Qual que é a ordem das operações, quando o computador tem uma fórmula. Tentar usar os parentes para separar isso. Né? Eu não fiz isso naquele exemplo que deu 7, que o Rafael acertou, mas ali eu poderia colocar uns parentes, seria bem legal, eu vou pedir isso na atividade. Divisão de inteiros, né, que a gente viu que a gente consegue obter com números com casas decimais. Como converter em tipos de dados, né, float, inteiro, string, como entrada de dados e como comentar. Tá? Então, assim, basicamente isso foi o que a gente viu hoje. Aqui tem uma atividade para vocês fazerem. Tentem abrir o prompt de vocês e faz essa conta aqui, mas na verdade não é fazer a conta, né? Coloque quais seriam as linhas para fazer isso, tá? Então, vai ter um momento que vai pedir um valor, aí você digita esse valor. Vai ter um momento, o que tiver em branco é o que o seu código, né, o seu parte do Python tem que fazer. O que tiver em amarelo é o que você digita quando ele pergunta, tá bom? E é isso daí, tá? Eu vou deixar vocês à vontade para fazer perguntas. Eu vou parar a gravação porque ela já está bem extensa, mas podem ficar à vontade para fazer perguntas.